Como obtenho controle das minhas emoções? Como que tenho mais inteligência emocional? Essa foi uma pergunta que eu sempre abro para as pessoas me fazerem perguntas no Instagram e eu sempre respondo a primeira. A primeira, não importa o que a pessoa pergunte, eu sempre respondo. E às vezes eu respondo lá mesmo e às vezes por um vídeo eu vou responder por um vídeo. Né? Como controlo as minhas emoções? Quando a pessoa pergunta como controlo as minhas emoções, o que ela está perguntando na verdade é como eu tenho mais inteligência emocional. No limite é isso. As pessoas não têm... Existem vários tipos de inteligência, né? Hoje a teoria das múltiplas inteligências prevalece. Algumas pessoas têm inteligência matemática, outros têm inteligência espacial, têm uma visão tridimensional, identifica fácil, e outras pessoas têm inteligência emocional. O que é ter uma inteligência emocional? É ser inteligente em lidar com as suas próprias emoções. O que é uma pessoa inteligente em matemática e uma não inteligente em matemática? Inteligente em matemática, o cara se dá melhor do que o não inteligente. Faz sentido para você? Então quando eu digo que uma pessoa é inteligente emocionalmente, que ela lida melhor com as emoções dela do que uma pessoa não inteligente emocionalmente, tudo bem? Então quando você fala como que eu controlo melhor minhas emoções, no limite que você está dizendo é como que eu tenho mais inteligência emocional. Queria lembrar que eu estou falando aqui de pessoas completamente funcionais, em alguns casos de distúrbios, a pessoa precisa de um psicólogo, de um profissional. Eu mesmo já fiz terapia há muitos anos, então eu estou falando aqui para pessoas que estão completamente funcionais e que conseguem ter, que como todo ser humano normal tem raiva, tem medo, tem euforia, né, alegria, né, como todo ser humano normal tem as emoções e em especial aquelas as 5 emoções bases, né? Então basicamente a gente tem várias emoções. Então o que é mais ou menos uma pessoa inteligente emocionalmente e uma não inteligente emocionalmente? Uma pessoa, o que vai medir essa inteligência? Vamos começar por aqui, ó. O que mede essa inteligência emocionalmente? Medir a inteligência é assim: é o tempo e a autoconsciência que eu tenho para essa emoção me atingir. Então algumas pessoas ficam com raiva, fazem um estrago e nem percebem que estão sendo tomadas pela raiva, entendem? Elas não percebem que quem está agindo é a raiva e não elas, entende? Beleza? Segundo elemento é quanto fundo elas vão, quanto lá no fundo elas vão. Então, por exemplo, a raiva tomou elas demoraram a tomar consciência disso, né? A raiva vem mais rápido e demora mais tempo, vai lá fundo, e depois é quanto tempo ela demora para se recuperar. Então são 3 elementos que a gente mede para ver a inteligência da pessoa: quanto tempo ela demorou para ter a raiva, o medo, ou ser tomada por uma emoção negativa, quanto fundo ela foi, né? Tamanho do pavio, quanto fundo ela foi, quanto rápido ela voltou. Diria que isso é uma pessoa com inteligência emocional. Então, Jerônimo, como que eu tenho melhor a minha inteligência emocional, eu tenho mais controle da minha emoção? Bom, então vamos lá. Eu posso falar do medo, eu posso falar da raiva, eu posso falar do nojo, eu posso falar de algumas emoções base, mas vamos falar da raiva. Né, vamos falar da raiva, que talvez seja mais fácil a gente identificar, ou do próprio medo, né? Todos essas emoções, elas têm tipo uma assinatura biológica no nosso corpo. A gente começa a ter um sentimento. Alguns vêm do estômago, né, daquele nó no estômago, ou dá aquela falta de ar, aquele aperto na garganta, aquela dor de cabeça, ou sobe aquele calor, a orelha fica vermelha, né? Cada um tem uma assinatura biológica por conta daquela emoção, né? Então, o primeiro passo para aumentar o meu controle emocional é ter autoconsciência do que... Autoconsciência, consciência de mim mesmo, do que está acontecendo. Então, por exemplo, nessa época de pandemia, de crise, né, não sei se você está vendo esse vídeo no meio da pandemia ou se você vai ver depois, mas a gente passa por várias crises, vai passar por essa do Covid-19 e vão ter outras ao longo da humanidade. Já tivemos no passado H1N1, SARS, gripe espanhola. Não é a primeira pandemia que a humanidade vai passar e não vai ser a última, né? Então, e outras crises financeiras, econômicas. Vamos imaginar que você tenha medo. Então, está com medo das coisas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar, ter autoconhecimento, autoconsciência de quando esse medo está chegando. Porque quando eu percebo que o medo está chegando, ele tem uma assinatura, começa a me dar uma agonia. E aí, quando eu tenho autoconsciência, eu consigo olhar ao redor e perceber, por exemplo, quais são os fatores externos que estão acionando em mim internamente essa emoção. Esse é o primeiro elemento. Isso é ser inteligente emocionalmente. Então, por exemplo, eu posso perceber, porque estou vendo notícias demais nos sites de notícias sobre mortes e tudo mais, que aquilo me faz mal. E aí talvez você possa experimentar, pesquisar assim: quantas pessoas já se curaram de Covid-19?
vídeos de pessoas saindo do CTI. E aí você começa a ter um input, né? uma jogar informação, se alimentar de informações que não ativam aquela emoção que você não quer ter. Mas tudo parte da autoconsciência, de eu perceber, caraca, tá me dando raiva, deixa eu entender o que está acontecendo no meu mundo que está me trazendo a raiva, deixa eu entender o que está acontecendo no meu mundo que está me trazendo medo. Isso vale pro bom também. Caraca, eu tô alegre, eu tô me sentindo bem, deixa eu entender no meu mundo o que faz eu me sentir bem, que traz essa boa emoção. Então isso é ter também inteligência emocional, entende? Vou te dar um exemplo, né? Hoje eu estava conversando com a Paty sobre as coisas que me fazem bem e me fazem mal, né? Eu sou um cara que eu não sou um cara morno, eu vou do céu ao inferno. Não sei se você é uma pessoa... morna pareceu ruim, né? Eu não sei se você é uma pessoa mais regular, como a Paty é. A variação dela é aqui, ó. A minha variação é aqui, ó. Essa é a minha variação, entendeu? Variação da Paty é aqui. Não é que ela é morna, muito pelo contrário. A Paty não é morna. A variação dela é aqui. A minha é aqui. Então eu vou do céu ao inferno mais rápido que as outras pessoas. Então eu preciso ainda mais dessa inteligência emocional. E eu estava identificando que quando eu faço pela manhã minha rotina matinal adequada, especialmente método Wim Hof, né, que é respiração, flexão de braço e banho gelado, atividade física e leitura, não nessa ordem, na verdade é o contrário, é leitura, Wim Hof, atividade física, banho gelado. Quando eu faço isso, o meu dia é muito melhor. Eu consigo deflagrar em mim emoções e sentimentos, são coisas diferentes, a gente pode falar no outro vídeo, que me fazem ter um dia incrível pela frente. Então, respondendo a pergunta, como eu tenho mais inteligência emocional? Como eu controlo melhor a minha inteligência emocional? O primeiro passo é autoconsciência. Tenha autoconsciência de quando aquela emoção começa a te dominar. Segundo passo é, né, quando você começar a ter autoconsciência, comece a observar quais são os inputs, do que você está se alimentando mentalmente, fisicamente, no seu ambiente que está causando aquilo que você possa mudar. Outro ponto, como está a sua fisiologia na hora. Hoje eu poderia citar, sem qualquer exagero, 30 estudos que mostram o quanto a fisiologia interfere na minha mentalidade. Quanto a minha... Tem estudos que se eu puser um lápis aqui, que eu aciono as musculaturas como se estivessem rindo, eu me sinto melhor. Tem estudos que dizem que se eu conseguir flexionar os músculos da tensão e da ansiedade, do medo, o meu batimento cardíaco sobe, minha temperatura sobe, mesmo sem eu estar com medo, mesmo sem eu estar ansioso, só porque eu acionei fisiologicamente os músculos. Então eu poderia falar, quando você vai para o WA, por exemplo, quando você faz uma formação em coach criacional com a gente no IGT, baseado em evidência, né? O WA é um treinamento de 3 dias todo baseado em evidência, a formação em coach toda baseada em evidência. Eu estudo mais evidência científica do que você possa imaginar, né? Eu leio PubMed, JAMA, eu busco evidência científica em tudo. Então quando você trabalha com a gente faz um mergulho nisso, mas eu não quero deixar você sem ter certeza das coisas. Então para você ter certeza das coisas, é assim, ó, só para você poder agir a partir de agora. Como que você melhora a sua emoção? Começa a ter autoconsciência para perceber que quando aquela emoção indesejada vem, fica inteligente emocionalmente. Quando aquela emoção indesejada vem, o que está acontecendo ao meu redor? Qual é o input? Do que eu estou me alimentando mentalmente, de palavras, de visão, de pessoas que me deflagram uma emoção que eu não quero ter? Entende? Como que tá a minha fisiologia? Meu ombro está caindo, estou falando baixo, minha cara ficou assim. Como que é? E ao mesmo tempo, eu começo a ter autoconsciência de quando a emoção positiva vem, aquela que eu quero ter vem. Opa, veio uma emoção. Quem está perto de mim? O que eu estou assistindo na televisão? O que eu estou ouvindo? É o podcast? É o vídeo do Jerônimo? Né? Como que está a minha postura? Porque aí eu começo a perceber que eu posso me alimentar visualmente, mentalmente, auditivamente de pessoas que melhoram a minha emoção. Entendeu? Mas tudo começa na autoconsciência. Se você quiser, por qualquer razão, não sei se você sabe disso, o mundo está se adaptando, né? Eu quero falar mais disso. O mundo está se adaptando. Meus filhos agora, eles têm aula. Neste exato momento, estou gravando esse vídeo para você no dia 3 de abril. E no dia 3 de abril, meus filhos, hoje é um sábado, os meus filhos voltaram a ter aula normalmente na escola deles. Nós estamos em quarentena, em isolamento, eles estão tendo aula online. A escola se adaptou para isso, né? E eu fui desafiado, as pessoas me desafiaram. Falaram assim, Jerônimo, eu duvido que você faça uma formação em coaching ao vivo,
à distância com a mesma qualidade do presencial. E eu fiz. Eu criei. Eu queria te dar essa notícia em primeira mão aqui. Então, se por qualquer razão, a partir de segunda-feira, a gente vai abrir as vagas da primeira turma de formação de coaching ao vivo e online à distância comigo, eu vou te formar com um desconto que a gente nunca deu na nossa vida, na história. O IGT, se você procurar a escola de coaching mais barata, não é o IGT. Mas se você procurar melhor, a gente tem 99,4% de aprovação, de alcançar ou ultrapassar a expectativa dos nossos alunos. Aí eu bato no peito. Quer se formar na melhor, que vai formar você um coach, um líder, né, na opinião dos alunos? Então, verdadeiramente, aí eu bato no peito. Vou deixar aqui para você o link, vai tá na bio, né? Você pode entrar em gtcoaching.com.br e pede pro meu time ligar para você. A partir de segunda-feira as vagas abrem e elas são limitadas, porque tem interação. É sala de aula, parceiro, eu com você, tá? E hoje, você sabe, eu já não formo mais coaches, eu não faço mais formação em coaching, meu time de trainers que formam. Mas essa online, ao vivo, e comigo, vai ser totalmente comigo. Aí se você quiser saber mais, valor, como funciona, data, como vai funcionar, vai ser incrível, tá bom? Pede pro meu time te ligar aí. Se você pedir sábado, domingo, eles só vão ligar na segunda, obviamente, que eles não estão trabalhando agora. Mas meu time tá todo trabalhando home office, estamos no Fica em Casa, eu respeito o Fica em Casa, você já sabe minha posição sobre isso, tá? Um abraço pra você e eu te vejo por aí, ou quem sabe nessa formação de coaching ao vivo, pra gente enfrentar um pouco mais de inteligência emocional, técnicas de liderança, e talvez uma nova profissão para você. Um abraço e vamos